Este vídeo explica como deveria ser o processo de criação da Sociedade Anônima do Futebol no Clube de Regatas Vasco da Gama. Como sabemos, o clube é uma associação sem fins lucrativos, regido por um estatuto social que, segundo as suas regras estatutárias, não permite a transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Para isso acontecer, os seguintes passos deveriam ser tomados. 1. Reforma do estatuto para que se possa ter a opção de transformação do clube em sociedade anônima do futebol. 2. Esta mudança estatutária deverá ir à votação no Conselho Deliberativo do clube. 3. Sendo aprovada no Conselho, é convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para que todos os sócios estatutários do clube aptos a votarem decidam se aprovam ou não a reforma estatutária. A reforma sendo aprovada, os próximos passos agora para a criação da Sociedade Anônima do Futebol são idênticos aos da reforma estatutária. 4. Aprovação da Sociedade Anônima do Futebol em 2/3 do Conselho Deliberativo, na qual deverá constar também qual o tipo de sociedade anônima o clube pretende adotar, visto que esta possui vários formatos. 5. Aprovada no Conselho é marcada mais uma Assembleia Geral Extraordinária, nesse caso agora para aprovação da sociedade. 6. Sendo aprovada em Assembleia, a Sociedade Anônima do Futebol é criada, assim como seu estatuto. A partir deste ponto, a diretoria pode então ir ao mercado e buscar parceiros e investidores, sempre atrás das melhores ofertas para o clube. Tá bom, tá bom. Você. Você mesmo. Eu sei que você que apoia essa gestão. Não acreditem que falamos. Porque acham que somos torcedores de candidato. E não do Vasco. Então veja esse vídeo. Tiver a oportunidade mais na frente, mais adiante, de algum ingresso de algum investidor estratégico por venda ou com uma diluição maior, isso tem que ser levado ao Conselho Deliberativo e tem que ter aprovação de 2/3, entendeu? E depois votado em Assembleia Geral. É que a partir do momento que a gente aprove a SAF, a gente vai a mercado. Provavelmente a gente vai mandatar 2 agentes internacionais para prospectar os clientes internacionais e ouvir também propostas que venham aqui do Brasil. Mas isso tudo vai ser feito depois de todas as respostas serem dadas a essas indagações, a essas dúvidas que possam surgir dos conselheiros, tanto deliberativo quanto do Conselho de Benemérito, e também da própria torcida, que também se manifesta, né? Vai se manifestar e a gente vai também dialogar com a torcida, que é muito importante. Lá para fevereiro, março, a gente pode estar aprovando a Constituição da SAF e, a partir daí, a gente vai para mercado para analisar a melhor proposta que a gente tenha. Eu acho que em 2 meses, aí, no máximo, a gente consegue aprovar no Conselho e, a partir daí, colocar em pé o Vasco S.A. a partir de uma oferta que seja interessante para todos, né? Então, a gente não definiu ainda completamente o escopo de venda, mas, eventualmente, a gente vai estar aberto à melhor opção, o que for melhor para o Vasco. Qual é o melhor caminho? É ficar com uma parte do controle, ser dono e controlador dessa nova empresa, ou vender participação para apurar um resultado melhor. Isso tudo vai ser debatido com os conselhos e também, eventualmente, com a Assembleia Geral envolvendo os sócios. Então, é um assunto que está começando, a gente está com ele permanentemente em discussão, mas as definições elas vão surgir no decorrer do tempo aí, na hora certa. O que acontece é o seguinte: quando você cria um estatuto social da SAF, você já tem que prever esse estatuto para o longo prazo, né? Como você vê, o nosso estatuto atual do clube é de 1979, então não é uma coisa que é alterada constantemente. Então, da mesma forma, o estatuto social da SAF ele precisa prever todas as possibilidades e preparar o Vasco para uma nova realidade do mercado, uma nova realidade em que você está profissionalizando o mercado, né? E que vão ter investidores interessados no mercado brasileiro, sem dúvida alguma. Então, certamente vai ter interesse de investidores no mercado. E o Vasco precisa estar preparado, né? Fazer o seu dever de casa para conseguir estar na vanguarda ali e aproveitar as oportunidades de mercado que surgirem. Mas, repito aqui, o Vasco não depende do investidor para se manter,
só precisa ter meios de investir na atividade. Então, isso facilita as aprovações, né? Você ter uma SAF 100% controlada pelo clube, isso facilita as aprovações. Como você bem colocou, se houver, e se e quando, que é uma coisa que não está na mesa agora, aí teria que ser submetida ao Conselho Deliberativo, com aprovação majoritária, depois submetida à Assembleia Geral, mas sempre deixando claro aqui que a gente iniciou essa discussão ontem com o envio daquele ofício. Da mesma forma, por exemplo, como outros clubes já aprovaram a constituição da SAF do clube empresa há alguns anos, mas ainda não constituíram a SAF, é um processo que tem seu tempo adequado, né? Como o Fernando colocou, tem que ser tudo muito bem estudado, muito bem avaliado. A gente vai contratar assessores jurídicos especializados, consultorias, para poder montar a empresa da melhor forma, se essa for a decisão do clube. No seu tempo. Tempo adequado. Fazer com calma, com estudos. Tempo. Tempo. Parece que o tempo da diretoria corre bem mais rápido que dos outros. Para finalizar, mesmo após termos vistos que eles sabem o certo a se fazer, e mesmo após terem falado tudo isso ao vivo, eles simplesmente fogem de tudo que falaram e de tudo que é certo. Vejam como eles já fizeram e irão fazer em relação à Sociedade Anônima do Futebol no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vendem algo que não existe e nem pode existir até que se tenha uma reforma estatutária. 2. Levam algo que não existe para ser votado no Conselho Deliberativo. 3. Chamam a uma Assembleia Geral para votar algo que não existe e nem pode existir. 4. Faz-se uma reforma do Estatuto Social do clube para permitir algo que já até venderam, sem existir. 5. Levam a reforma do Estatuto para ser votado no Conselho Deliberativo. 6. Chamam a uma Assembleia para a votação da reforma estatutária que permite a criação da Sociedade Anônima do Futebol, que já venderam, que não existe e não pode existir. Eu lhes pergunto, mesmo se nada acontecer nos passos 1, 2, 3, 4 e 5, se na sexta etapa os sócios não aprovarem a reforma do Estatuto que permite a criação da Sociedade Anônima do Futebol, o que irá ser feito? Rasgar o Estatuto novamente? Ou fumá-lo?